Amados irmãos, Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é Pastor Gedeon Júnior da Igreja Sede. É uma alegria estarmos juntos. Quero, antes de mais nada, pedir perdão. Sim, pedir perdão. Eu cometi um equívoco, simples, mas um equívoco. Eu pensei que tinha terminado Romanos 9. Me perdoe. Falta ainda o final do capítulo para tratarmos. E aí sim terminamos esse tão difícil capítulo que é de Romanos 9, mas muito necessário para a nossa vida espiritual. Assim já vimos que o apóstolo Paulo tinha em seu coração uma dor muito grande. Mesmo Deus escolhendo toda a nação de Israel, daí a eleição ser absolutamente coletiva, e Deus ter abençoado toda aquela nação com bênçãos enormes, Israel não conheceu o dia da visitação do seu Cristo, o dia da visitação do Filho de Deus, do Messias. E daí, obviamente, ter rejeitado a mais preciosa graça vinda da parte de Deus, e por isso Israel sofrendo estava. Vimos que a eleição de Israel não se deu por questões de descendência natural e muito menos por questões de mérito. E entendemos que quando Deus disse, amei a Jacó, mas aborreci a Esaú, ele estava falando exatamente de duas nações, não de dois personagens, porque a eleição não é individual, a eleição é coletiva, a eleição é para nações. E isso é fundamental para que você possa entender o final do capítulo 9, quando Deus elege todos aqueles que creriam em Cristo Jesus para serem também seu povo, e não só a Israel. Daí o versículo 16 dizer exatamente assim: assim, pois, isto não depende, ou seja, a eleição não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Ou seja, a eleição é produto da soberana vontade de Deus. E aí encerramos o nosso estudo passado falando que quando Deus elege, Deus simplesmente muda todas as circunstâncias, usa todos os poderosos para concretizar sua vontade soberana. E daí o exemplo, obviamente, argumentativo de Paulo no tocante a Faraó. Veja que Deus olha para o seu povo. E Deus, quando vê que Faraó, de forma deliberadamente horrível, resolve escravizar o povo de Deus e resolve simplesmente amassá-lo, humilhá-lo, tripudiá-lo, Deus, ao ouvir toda a oração de súplica de misericórdia daquele povo, Deus desce, verifica o que está acontecendo e resolve salvar a humanidade referente a Israel, ou seja, o povo de Israel. Sim, Faraó teve o coração endurecido por Deus, para Deus trazer todos os grandes feitos e todos os grandes atos poderosos. Mas lembre-se que no início Faraó, deliberadamente, por si mesmo, simplesmente começou todo o problema para ele mesmo, quando olhando para o povo, teve medo do grande poder que aquele povo demonstrava e resolveu deliberadamente. A Bíblia não diz que Deus o levou à escravidão e a pensar na escravidão. Ele, Faraó, deliberadamente resolveu agredir o povo de Deus. E aí, obviamente, depois de uma decisão tão errada como essa, sem consultar a história, sem saber quem foi José, a bênção que Deus trouxe ao Egito por causa dos judeus,
simplesmente aí sim, começando ele mesmo o seu processo de queda, aí Deus depois vem e endurece o seu coração. Isso Paulo argumenta, e isso está de acordo, completamente de acordo com o que ele fala lá em Romanos capítulo 1. Você se lembra? Eu mesmo conversei com cada um dos irmãos que estão me ouvindo em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, Deus deu a revelação natural, mostrou seu poder, sua glória, sua misericórdia, sua graça, por intermédio de todas as coisas criadas, e ele, Deus, desejava que o homem, ao ver, entender e discernir os seus atributos soberanos por intermédio das coisas criadas, buscasse a ele e o servisse. Mas o homem abafou tudo isso, o homem simplesmente rejeitou tudo isso e, em razão disso, Deus o colocou à predisposição de quê? De espíritos imundos, e eles foram afundando, 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 afundando. Coloque uma coisa no coração: Deus não tem prazer na destruição do ímpio. Deus não tem prazer na destruição de pessoa nenhuma. Deus dá oportunidade para todos. Deus abre chance para todos. Deus habilita todos à vida eterna. Agora, aqueles que rejeitam, infelizmente, escolhem o caminho já predestinado por Deus para a morte. Daí a noção de predestinação. Predestinação nada mais é do que dois caminhos abertos por Deus: o caminho da vida e o caminho da morte. E todo ser humano tem o poder de escolha. Todo ser humano tem a capacidade de escolher entre a vida e a morte. Agora, quando nós escolhemos a morte, ai, irmãos, aí infelizmente, nós somos levados por espíritos imundos até a consumação. E isso é uma infeliz escolha. Lembre-se, desde que Cristo morreu, desde que Cristo padeceu, você coloque no seu coração: Deus intervém na terra de forma miraculosa e maravilhosa, enviando o seu amado Espírito para que, com a pregação do Evangelho, todos possam ter condições de dizer sim. Se eu digo não, é uma decisão deliberada minha, e eu vou responder perante Deus sobre e para tudo isso. Mas, pastor, aqui depois que Paulo fala tudo isso, e eu compreendi, não tem aqui esta parte que fala de vasos de ira e de vasos de misericórdia preparados por Deus, um para ira e outro para misericórdia? O versículo de número 22 e 23 não demonstram que, de alguma forma, Deus já predeterminou gente para o inferno e gente para o céu? Vamos ler então o versículo 22 e 23. E que direi se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Esse texto não está mostrando que tem gente que nasceu já para ir para o inferno, os vasos de ira, e gente que já nasceu para ir para os céus, vasos de misericórdia? Vamos ler direitinho, irmãos, e vamos entender o que Deus aqui está falando. Pegue o versículo 22 e veja que a expressão fundamental é preparados. Olha o que diz: e que direi se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados. E olha que interessante, versículo 23 também, a expressão preparado exerce a função e o entendimento, em primeiro lugar, de quê?
Bem, muitos olham para isso e dizem, se foi preparado é porque Deus quis, e obviamente alguns nasceram para ira e outros nasceram para misericórdia. Mas você sabia que esta interpretação está errada? Sério. A Bíblia, neste ponto aqui em Romanos, Romanos foi escrito na língua grega. E o verbo grego para a ação preparados, ou seja, o verbo, segundo os grandes exegetas da palavra de Deus, esse verbo é o que os gramáticos gregos chamam de voz média e indica uma ação reflexiva. Tudo bem, você não entendeu o que eu acabei de falar e aqui não dá para ensinar grego, não é verdade? Não tem como ensinar grego. Mas preste atenção. Se aqui você tem a voz média e se aqui indica uma ação reflexiva, aí sim você pode compreender que a melhor tradução era: preparavam a si mesmo para a perdição. Preparavam a si mesmo para a perdição. O que é uma ação reflexiva? A ação reflexiva é uma ação que eu faço e que eu sofro as consequências desta ação. Exemplo: o rapaz machucou-se. Este verbo está na voz reflexiva, ou seja, ele machucou, só que ele machucou a quem? A si mesmo. E o verbo aqui, preparados, essa expressão preparada grega, está na voz reflexiva. Significa que eles fizeram uma ação e estão colhendo o resultado da ação feita. Assim, a melhor tradução seria: prepararam a si mesmo para a perdição. E isso está de acordo com todo Romanos e todo o capítulo. Coloque uma coisa na cabeça: Deus não prepara homens para a perdição, mas os próprios pecadores é que, pelas suas ações, preparam a si mesmo para o dia de julgamento, irmãos. Para o dia de julgamento. Eu, com minhas ações, é que simplesmente eu me levo aos problemas de minha vida. É isso que Romanos 9 está dizendo. Tanto é que o exemplo máximo que é dado aqui é Faraó. E como eu já te ensinei, Faraó, no início de tudo, antes de ter o seu coração absolutamente endurecido por Deus, ele de forma livre, consciente, ele resolveu humilhar, amassar e escravizar o povo de Israel. E daí, quando você ler Romanos 9, 22, e que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição, você tem que voltar no contexto e entender que isso está ligado também a Faraó como um grande exemplo para Israel. Coloque uma coisa na sua cabeça: não devemos jamais imaginar que Deus teve algum prazer em simplesmente ver como Faraó estava agindo. E, obviamente, por não ter prazer em ver como Faraó estava agindo com o seu povo, Deus simplesmente, vendo que ele fazia aquilo de forma absolutamente livre, por uma escolha dele, aí sim Deus endureceu o coração dele para mostrar o seu grandioso poder para Faraó. Lembre-se de Êxodo 3:7, quando Deus disse: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, ou seja, por causa dos egípcios e Faraó. Eu conheço o sofrimento. O fato de Deus ser longânimo, como aqui está, com os vasos de ira, indica que simplesmente Deus teve
paciência e aguardou, sim, que Faraó voltasse atrás. Mas, infelizmente, Faraó não voltou atrás, e aí ele veio com mão forte e puniu o Egito. Preste atenção no que eu estou te falando. O termo, então, preparados de Romanos 9 e 22, não dá a entender que Deus fez de Faraó um vaso de ira antes da fundação do mundo e já tinha determinado que Faraó iria agir daquela forma. Este verbo é o que os gramáticos gregos chamam de voz média e indica uma ação reflexiva, ou seja, Faraó fez e Faraó recebeu em cima dele exatamente aquilo que fez. Assim, a correta interpretação da frase prepararam a si mesmo para a perdição. Irmãos, Deus quer preparar os homens para a glória. Deus ama pecadores. Deus não sente prazer na morte de pecadores, mas os pecadores que infelizmente não discernem o caminho de Deus, infelizmente entram no caminho do mal e Deus os entrega a espíritos imundos e eles vão, sim, preparando o caminho deles para o dia da ira, tornando-se assim, então, vasos de ira. Mas aqueles que ouvem o Evangelho e creem em Deus e creem na sua misericórdia, entram num caminho de salvação e de misericórdia e se tornam vasos de misericórdia, vasos de graça, vasos de misericórdia. Nós hoje somos vasos de misericórdia, que Deus está preparando para a glória, para a verdade e para a graça. Como diz Paulo em Romanos 9, 24. Os quais somos nós, que também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Somos nós o quê? Segundo Romanos 9, 23, vasos de misericórdia. Sim, nós andávamos errados e desgarrados, éramos vasos de ira, mas ouvimos o Evangelho, aceitamos Jesus e nos tornamos vasos de misericórdia. Não há predeterminismo, não há eleição de um para o inferno e outro para o céu, meu irmão. Deus amou a todos de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a interpretação que estou te dando é tão verdadeira, de acordo com a palavra de Deus em Romanos todinho, que o versículo 25, Paulo argumenta assim, olha, gente que não era amado, gente que não era chamado, Deus chamou e Deus disse, você é meu povo, você é meu povo. Ou seja, Paulo está falando de nós gentios, que éramos vasos de ira, que andávamos longe da graça de Deus, mas quando ouvimos o Evangelho, Deus nos deu a capacidade de entender o Evangelho e escolhemos estar aos pés de Cristo. E agora é como diz o versículo 25, como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo e amada a quem não era amada. E sucederá que no lugar em que foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo, ou seja, nós. Também Isaías declara acerca de Israel, versículo 27, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, e o remanescente é que será salvo, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando e abreviando-a. E como antes disse a Isaías, se o Senhor dos exércitos não se deixará descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois, aí Paulo vem argumentando, que os gentios, ou seja, nós, a igreja, que não buscávamos a justiça, alcançaram a justiça? Sim, nós alcançamos a justiça, porque o plano de Deus é aquele que ouvir a palavra, aquele que aceitar Jesus, crendo em seu coração que Jesus Cristo é o Senhor e confessar com seus lábios, como está em Romanos 8, esse será salvo. Nós alcançamos sim a justiça pela fé. Nós acreditamos em Cristo. Independente de qualquer coisa, nós cremos
cremos em Cristo e alcançamos a justiça pela fé. Agora aí vem o choro de Paulo por Israel, porque Israel, que tinha tudo para também viver na fé e alcançar a justiça, rejeitou. E Paulo termina dizendo no versículo 32 e 33, é por isso que Cristo é a rocha que foi rejeitada, a pedra de tropeço, e crendo nele não seremos confundidos. Amados irmãos, Romanos 9 é então uma declaração clássica e maravilhosa de que todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo, será absolutamente salvo. Romanos 9 é uma declaração inequívoca da predestinação. A predestinação existe, só que não como os calvinistas acreditam. A predestinação nada mais é do que Deus estabelecendo dois caminhos. E Jesus, aquele que simplesmente separa os dois caminhos. Eu escolho o caminho da fé, da graça, da liberdade, da misericórdia e da fé em Cristo Jesus, eu sou predestinado para a salvação. Eu rejeito Jesus, eu sou predestinado para o inferno. E Paulo simplesmente diz que Israel tinha rejeitado a Cristo. Que coisa dolorosa, né? Que coisa dolorosa. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nos fez vaso de honra e que aceitamos ao Senhor, e que estávamos em trevas e agora estamos em luz e vivemos eternamente. Nunca deixe ninguém te enganar. O que é a predestinação? A predestinação é algo extremamente simples. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando eu aceito Jesus, eu entro num caminho que já está predestinado, já tem um destino a ser alcançado, que é a salvação. Quando eu rejeito Jesus, eu entro num caminho que está destinado à morte eterna. Deus vos abençoe. O Senhor esteja convosco. Amanhã sim, segunda-feira, que amanhã é domingo, segunda-feira sim, nós teremos o capítulo 10. A paz do Senhor.